Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Toda a Vida Reto. Hoje trouxemos uma convidada ilustre que tem tudo a ver com o nosso último convidado, né? Que a gente vai ligar os temas ali. Eu sou a Mayara, esse é o meu amigo Thiago. Eu sou da agência Gurias dos Posts e o Thiago é da Foto Publi. Então já aproveita, já segue, já comenta e tudo mais. E agora o Thiago vai apresentar a nossa convidada. Vamos lá, né? Eduarda Eugênia Dias de Jesus. Vamos chamar de Eduarda, né? Então, ela é estudante de Educação Física pela Univille, autora do livro Movimento e Saúde Aliados à Ciência e do e-book Como Estruturar um Artigo Científico. Ela possui mais de 20 artigos científicos publicados. Vamos fazer um... Ah, só. Os efeitos. Palmas, porque para fazer artigo científico, gente, é complicado. Ela realiza hoje consultoria individual com o intuito de ajudar as pessoas a construir um bom artigo científico, né, em periódicos ou até como defender um TCC. Metodologia. Isso? Sim. Tu adora formatar no Word. Brincadeira. Eu adoro ajudar as pessoas a construir artigo científico. Eu acabei criando uma facilidade com isso, né, durante esse tempo na faculdade. E as pessoas vinham pedir ajuda pra mim. Uhum. E aí eu parei pra pensar, cara, eu acho que eu vou montar uma consultoria e vou começar a ganhar dinheiro com isso. Acho que eu vou rentabilizar isso, fazendo de graça. Porque muita gente vinha pedir ajuda pra mim, né? E é tenso isso? Sim, a galera vem faltando uma semana pra entregar o TCC, a galera vem. E quer que tu faça um milagre na vida da pessoa. Com certeza. Ô, Eduarda, e eu fiquei bem curiosa porque você comentou que algumas das dificuldades suas foram realmente no momento escolar, né? E aí hoje você basicamente trabalha com a parte ali de artigos e tudo mais. Conta pra gente, assim, pro pessoal que, né, ainda não conhece um pouco dessa tua história, quais foram os teus principais desafios na época escolar? Na época escolar era bem difícil para mim. Meus pais sempre iam toda hora na escola para conversar com os professores. Não porque eu era bagunceira, mas porque eu tinha muita dificuldade na escola para ler, para escrever. Matemática, então, até hoje, sim, é difícil. E depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar coisas que eu gostava, né, que eu gosto. Não sei, parece que deu um estralo, assim, um start, e eu comecei a me superar. E eu fiz com que as minhas limitações durante ali o período escolar não me afundasse, sabe? Então, eu tentei passar por cima das limitações. E hoje, cara, eu tô muito feliz com a minha trajetória. E eu sei que é só o início ainda. Eu tenho que lutar muito, estudar muito para alcançar objetivos ainda maiores. Não, maravilhoso, né? Porque ela tem até o livro publicado, por favor. Mostra, palminhas. Palminhas, vamos fazer palminhas. Não, inclusive eu trouxe 2 aqui de presente para vocês. Que linda! Ganhou um presente, aqui, amigo. Olha só. Olha só. Nosso primeiro presente aqui no Toda a Vida Reto. Linda. Muito legal. Tô me sentindo o Jô Soares agora, ganhando o livro. Agora, que já sabem os próximos, né? Não apareçam sem presente. Brincadeira. Eu adoro quindim. Quem faz quindim aí, tá? Adoro comida. Ai, mas gente. Livros são muito... Olha só. Eduardo, o que te inspirou a escrever um livro? Primeiro é que eu gosto muito de ler livros, né? Aham. E eu sempre quis escrever um livro. Eu pensava, nossa, cara, que sonho, né? Publicar um livro. Tenho que deixar meu legado aqui. Exatamente. E aí, como eu tenho orientação com o professor Pedro e a gente é muito parceiro lá na Univille, eu tive essa ideia, ele topou e a gente caiu de cabeça nisso. Então, a ideia do livro é mostrar como o exercício físico ele pode contribuir para as pessoas que têm alguma doença, que apresentam alguma patologia. Então, esse livro ele aborda 9 enfermidades. E mostrando como o profissional de educação física pode contribuir com as atividades para o tratamento dessas pessoas. E são atividades do dia a dia, né, de fácil aplicação. E também a gente abordou 9 doenças que não estão relacionadas com o profissional de educação física. Por exemplo, é difícil ver um profissional de educação física ajudar uma pessoa com câncer.
É difícil ver um profissional de educação física ajudar uma pessoa com doença renal ou com AVC, porque essas pessoas, elas ficam no hospital só querendo tratamento médico e às vezes se privam de uma atividade física. Isso olhando para o lado do paciente, né? Agora, olhando para o lado do profissional de educação física, às vezes ele é muito limitado naquela sala de musculação e acaba não indo além daquilo que ele pode. E é comprovado cientificamente que o profissional de educação física pode ajudar em várias doenças. E isso é muito legal, como o exercício físico pode contribuir para as doenças, sabe? Então, essa é a ideia do livro, mostrar que o movimento, ele é parte da saúde, sabe? Mas qual que foi o ponto de virada para você fazer assim, eu tenho que escrever um livro sobre isso? Porque isso que tu tá trazendo é uma abordagem bem nova, porque eu realmente... Por causa da prática mesmo profissional, assim, a gente vê que eu não posso generalizar e falar que é todo mundo, sabe? Mas é muito fácil, assim, tu olhar os profissionais se formando e sempre indo para a mesma prática. Eu vou para a sala de musculação. Eu vou para o funcional. Eu vou para isso. São personal, coisa errada. Sim, assim. E é sempre a mesma coisa e ele não consegue pensar além dele. E o profissional, ele pode sim ser amigo do médico, pode ser sim amigo do psicólogo, do nutricionista. Essa parceria, essa interprofissionalidade é fundamental para fazer com que o tratamento seja ainda melhor do paciente. E de que forma isso pode ser melhor para o paciente? Por exemplo, uma pessoa que está passando por um câncer, de que forma o profissional da área da saúde, né, no caso ali, pode ajudar a ter um desenvolvimento muito melhor? Primeiro, a parceria, né, entre o médico e o profissional de educação física. E ajudar auxiliando os tipos de atividade física. Se você fazer, um exemplo, se você fazer esteira tantos minutos, você vai melhorar o seu sistema cardiovascular e assim por diante. E conversando com o paciente, mostrando os tipos de atividade física que vai ajudar no tratamento. E isso sempre com a parceria de um médico. Porque o médico é o cara que vai dizer sim ou não. Ele que é o ponto central ali, né? E o profissional de educação física vem com conhecimento. Porque o profissional de educação física que sabe o exercício. Qual que é o melhor exercício? Entendeu? É por isso que a gente tem educação física na faculdade. Não é o nutricionista que sabe o exercício que tu faz. Não é o psicólogo, não é o médico. É o profissional de educação física que se forma ali 4, 5 anos para te dizer qual o melhor exercício para tu fazer. E acho que é importante também falar como é que a Eduarda veio parar aqui. Ai, gente, pois é. Né? Conta, amigo, conta. Vamos lá. Ela mandou mensagens no Instagram, foi isso? Foi. Me ajuda pedindo para participar. Falando que tinha um trabalho e tal. E o que mais aconteceu? Eu lembro que ela mandou algumas vezes, né? Mas é que eu tô tentando não falar besteira aqui. Mas foi isso, né? Foi, não. A Eduarda, a gente até citou ela no podcast que a gente fez. Não sei se tu viu. Do Maicon. Lá foi no final do Maicon. Tu viu que a gente comentou? A gente vai te trazer aqui, Eduarda. E está aqui, né? E foi muito interessante porque eu já gravei com a Eduarda lá no Univille. Duas vezes. Mas nunca parei para conversar com ela, tá, gente? E até ela foi a garota propaganda do curso de Educação Física e depois ela viralizou num Reels lá de dança que era o pessoal da Academia da Univille, certo? E aquele Reels teve um alcance bem grande depois. Muito grande. Foi bem legal. Virou. E daí eu vi que tu era meio famosinho porque o pessoal começou a comentar lá embaixo lá também, né? Lá no âmbito acadêmico todo mundo te conhece. Mas eu achei interessante porque ela procurou a gente e pediu para participar. E isso fica aberto para os outros, gente. Tem alguma coisa interessante e a gente sempre fala que o Toda Vida Reto ele é sobre histórias, ele é sobre empreendedorismo, ele é sobre essa coisa que inspira a gente e ela tá aqui, né? Tem algo para compartilhar com a gente. Então, quem quiser participar, pede.
Pode ser que você apareça aqui. Eduarda, voltando mais para essa área da psicologia, né? Tu pontuou que existem 3 necessidades, que é a autonomia, a competência e o relacionamento. Como que isso tá aliado à motivação das pessoas? Tu explica um pouquinho mais, assim, até pra gente poder entender o contexto disso. Perfeito. Bom, antes de falar das necessidades, né, preciso entender sobre a teoria da autodeterminação. A teoria da autodeterminação, você consegue analisar se a pessoa ela é mais autodeterminada ou menos autodeterminada. Uma pessoa mais autodeterminada, ela é motivada intrinsecamente, ou seja, ela faz atividade física por vontade própria, porque ela gosta, ela sente prazer. Não sou eu. A pessoa menos autodeterminada, ela faz ou ela não faz, ou ela faz por obrigação, por uma motivação externa. Por exemplo, eu quero emagrecer, então ela vai para academia para tentar emagrecer. Eu quero ganhar massa muscular, ou quero tratar a minha doença. Então ela faz por motivação externa e não por vontade própria. E aí, olhando essas motivações, a gente consegue entender que as pessoas que têm mais autodeterminação é porque elas têm as necessidades delas alcançadas. E quais são elas? Autonomia, competência e relacionamento. Aí a gente entra nas necessidades psicológicas básicas. A autonomia, o que é? É quando a pessoa realiza o exercício que ela gosta e ela escolhe. Eu vou fazer caminhada porque eu quero. Eu vou fazer musculação porque eu gosto. Eu vou andar de bicicleta porque eu me sinto melhor. É muito visível as pessoas indo para academia e chegando, ai, que saco, tem que fazer isso, ai, que saco, tem que fazer aquilo. Dá para ver que ela não tem autonomia na escolha dela ali. Então, essa é a primeira necessidade. A segunda necessidade é competência. É quando a pessoa se sente competente ou quando tem o senso de pertencimento. Então, a gente vê, por exemplo, os marombas, né? Quando eles estão na academia, eles têm o senso de pertencimento deles ali na musculação. Tá no crossfit, a galera. Nada contra a gente fazer brincos. Porque ali é o lugar deles. Eles se sentem bem ali. Já tem gente que não se sente bem na musculação e vai andar de bicicleta. E essa pessoa anda livremente porque ela gosta. Ou outros exercícios como surf, skate e afins. E por fim tem o relacionamento. O relacionamento é esse vínculo social. Quando eu vou andar de bicicleta com a minha amiga ou com o meu namorado e a gente tem um bom relacionamento, a gente tem uma boa conversa. Então aquela caminhada, aquele exercício, ele vai ser prazeroso. Ou ao contrário, eu vou para uma academia e um instrutor me trata mal. Eu sei que da próxima vez que eu ir, eu não vou ter tanta vontade porque eu sei que ele vai me tratar mal ou que ele não vai me atender do jeito que eu quero. Então, essas necessidades, essas 3 necessidades, elas são fundamentais. E aí a gente começa a perceber que o mundo ele tem um percentual muito alto de pessoas sedentárias. E aí eu fico me perguntando, será que essas pessoas têm as necessidades alcançadas? Elas estão satisfeitas com essas necessidades ou elas estão frustradas, sabe? Será que ela realiza e ela tem autonomia? Será que ela vai para uma academia e ela é bem atendida? Será que quando ela está fazendo o exercício, ela se sente parte daquilo ali? Então, a ideia das necessidades é compreender como a pessoa se sente. Porque a frustração vai fazer cada vez mais que ela se sente menos autodeterminada e aí ela vai ser sedentária. Dentro do marketing, tem a pirâmide de Maslow, que trata as necessidades básicas também. Uhum. Que, por exemplo, tu não vai consumir um produto mais caro se tu não tem acesso, por exemplo, às necessidades fisiológicas básicas. Então, tu tem todo um processo. Dá para comparar mais ou menos com isso? Se tu não supre uma parte mais básica, tu não vai para o próximo ponto? É nesse sentido? Vamos pensar assim, se eu não estou gostando do exercício, que nem tu falou. Uhum. Vamos pensar assim, eu não gosto de musculação, mas eu tô tendo que fazer.
certo? Mas vamos falar, se eu não estou suprindo uma necessidade mais básica como bem alimentado, será que isso vai interferir no pós? É nesse sentido ou não? No caso, tu tá falando da alimentação básica. Eu não vou conseguir desempenhar um exercício se eu não estou nem lá antes disso, alimentado ou dormir bem, alguma coisa nesse sentido? Tudo isso também interfere, né? A falta de sono, porque a gente tem que dormir entre 7 a 9 horas. Menos que 7 horas dormida vai causar vários problemas cognitivos. E dormir mais do que 9 horas, provavelmente essa pessoa pode estar com início de depressão. Então, o adulto tem que dormir entre 7 a 9 horas. Uhum. Aí, por isso que a gente fala ali a média de 8 horas, né? Tá. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque vai interferir. A gente vai ficar mais estressado, a gente vai ficar mais melancólico. Vai piorar todo o sistema do corpo. Então, o sono é importante. A alimentação também. Tem até estudos que fazem associações. Pessoas sedentárias fazem escolhas alimentares ruins. Então, eu vou comer chips, bala, refri, provavelmente essa pessoa está associada com o sedentarismo. Pessoas que realizam exercício físico acabam escolhendo alimentações saudáveis, porque parece que um influencia o outro, sabe? Com certeza, eu vivo isso na pele. Eu tava comendo granola essa semana, eu nunca como granola, mas foi porque eu comecei a academia faz pouco tempo. Entendi. E para quem, assim, não tá fazendo um exercício, a pessoa quer começar, existe alguma indicação, por exemplo, por biotipo, algo que seja... Porque eu já ouvi, não sei, né? Daí agora tu responde se sim ou se não, que existem alguns exercícios que são mais indicados para algum tipo de biotipo, né? Como que a pessoa identifica isso? Por exemplo, se eu sou mais apto, às vezes, para uma natação, para um esporte mais radical, sei lá. Olha, eu sugiro que a pessoa faça o que ela goste. Porque essa questão de biotipo, ela é algo um pouquinho mais além, assim, sabe? Porque aí já envolve a parte esportiva. Então, a pessoa que ela é totalmente sedentária, mas ela tem essa vontade de praticar exercício físico, a sugestão comece primeiro com uma coisa que você goste e que vai te dar prazer. Porque se você começar com alguma coisa que não te gera prazer, você vai desistir mais rápido. Então, e outra coisa também, iniciar devagar. Devagar, não adianta fazer intenso, sair da academia de cadeira de roda, porque tem gente que começa assim, quer tirar o atrasado. Quer pegar pesado e não adianta, porque... você vai sair dolorido no outro dia, aí no outro dia você não vai pra academia porque você tá dolorido do dia seguinte. Então, assim, faz exercício leve, com calma. Depois o seu corpo vai se adaptar, você vai ver, opa, eu acho que eu consigo um pouquinho mais, um peso um pouco maior. E aí vai de pouquinho em pouquinho. Não adianta ir pegar pesado no início. Ô, Eduardo, e fala uma coisa, por que a gente faz academia, a gente fica 3 dias sem ir, parece que a gente nunca fez exercício na vida. Eu também quero descobrir porque acontece comigo também. A gente chega em casa, toma um banho, meu Deus do céu, parece que você tava inchado, dá uma... Não, que quando você faz o exercício, o sangue, ele dá uma inchada, e aí a gente se sente bem musculoso, né? Mas... Chega em casa, toma um banho, né? Eu nunca fiz exercício. Tá, e outra coisa, como que faz para identificar uma pessoa que é sedentária? Por exemplo, para quem tá escutando, identificar que realmente ela está no sedentarismo. A ideia é fazer pelo menos 150 minutos por semana. Então, vai dar em torno ali de, sei lá, acho que uns 20 minutos por dia. Então, se a pessoa não faz... então, a gente, como profissional de educação física, a gente sugere que a pessoa faça pelo menos 3 vezes na semana, adulto, né? Exercício aeróbico. O que seria isso? Caminhada, bike ou corrida. E pelo menos 2 vezes na semana, exercício resistido, que aí seria o fortalecimento muscular, que aí a gente vai ou para o funcional ou para musculação. Então, a pessoa que pratica menos de 3 vezes na semana o aeróbico e menos de 2 vezes na semana o resistido, essa pessoa é considerada como sedentária porque ela não atinge as recomendações da Organização Mundial da Saúde.
Eu sempre achei que o sedentário era o cara que ficava, por exemplo, na frente do computador o dia inteiro. Então, não quer dizer, por exemplo, que eu fui na padaria e a minha padaria fica a 500 metros da minha casa, que eu não sou sedentário. Exatamente, porque você está se movendo. A pessoa sedentária é aquela pessoa que não faz atividade física ou que ela reduz o máximo possível a atividade dela. Tá. Não necessariamente o exercício físico é um exercício físico qualificado. O sistematizado. Não. Pode ser essa caminhada até o mercado, passear com o cachorro, pegar a sacola, isso daí tudo tu tá fazendo força, tu tá se movimentando. Então, vamos pegar, por exemplo... Eu vou me pegar, por exemplo. Antes eu achava, eu não sou sedentário. Porque quando eu vou trabalhar, eu carrego esse monte de equipamento, daí tem o meu carrinho, daí eu levo pro carro, daí volto. E realmente, eu achava que eu não era sedentário. Agora que tu tá falando, tenho certeza que eu não era. Só não era qualificado. Sim. Posso dizer isso? Não sei, você ficava ofegante depois de carregar as coisas? Eu sempre fico. Não, é que daí eu já sei me conhecer, que eu não sou o cara que vai para uma maratona. Eu sou o cara que pode fazer um pilates, pode fazer musculação, mas agora, sei lá, fazer coisas de muito aeróbico não é para mim. Aí já aprendi. Eu queria subir o Monte Crista, queria ir lá no Quiriri, mas eu acho que eu não vou conseguir. Posso ter até força, mas não vou ter... como é que é? Disposição e não vou durar todo esse tempo assim. E tem isso ainda, né? Tem biotipos que podem ter mais força e outros mais durabilidade, resistência. Isso. Tem isso? Tem pessoas que elas têm o biotipo mesmo, né? Elas nascem com essa tendência de trabalhar mais força, né? Que é o anaeróbico. E tem outras pessoas que é o aeróbico. Então, elas conseguem caminhar por mais de 1 hora sem se cansar, sem estar ofegante. Já tem pessoas que andam 10 minutos e... Meu Deus, não aguento mais. Então não dá para se comparar. Porque tem isso. Não, cada um tem um estilo de vida, um histórico, um biotipo que... Isso se constrói, Eduardo? Cara, assim, a sociedade, a humanidade, ela foi feita para se exercitar. Por quê? Na Idade Média, o homem só sobrevivia por causa do movimento. Ele ia caçar, ele precisava estar sempre alerta. Para se alimentar, ele tinha que correr atrás dos animais, para matar os animais. Ou quando os animais iam avançar nele, eles precisavam correr, se esconder. Subiam na árvore para pegar algum alimento. Então, o homem primitivo, né, ele sempre se exercitou. Só que a sociedade, conforme ela foi evoluindo, e aí entrou a tecnologia, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. E isso é um erro, porque quando a pessoa ela é inativa fisicamente, ela gera vários malefícios para o cérebro, vários. Tem até um neurocientista que fala, né? Não é o exercício que gera benefício, é a falta de exercício que gera malefício. Ou seja, o natural é se movimentar. Com certeza, com certeza. O contrário, tá. O contrário é só malefício, porque o nosso corpo, desde os ancestrais, ele era acostumado com essa movimentação, com o exercício, né? Para se defender, para viver, para sobreviver. Eu sempre fico assim, porque... Eu tava até vendo que tu falou ali, vamos pegar um gancho aqui, mas... Que tu sofreu, tu comentou, né? Que tu sofreu na idade escolar, de repente. A gente tem aquela questão das habilidades específicas que tu se reconhece, né? É bem comum a gente ver alguém que fala assim, depois que eu fui para a graduação eu me encontrei. Porque tu saiu daquele mundo generalista e foi para aquilo que tu gosta. Verdade. Será que isso se aplica no exercício também? Com certeza. Com certeza. Né? Porque a gente pega lá, vamos pegar a educação física de escola. Depende, né? Eu sou da época que eu capinava até.
né? Como é que é? Sério, na educação física, a gente pegava, misturava com tal de PPT, que era preparação para o trabalho. Aí tinha aulas que misturava, que a gente pegava lá a enxada e tal, e ia limpar lá em volta da quadra e tal. Eles aproveitavam a mão de obra infantil lá. E tinha isso, tá? Não era aquela educação física voltada, ou então mais ainda era jogar bola, mas não tinha acompanhamento. A educação física era lá. O professor jogava a bola e Era. deixava tinha, ali. às Os vezes, meninos jogavam bola, as meninas ficavam sentadas no banco Lá conversando. era Inter e Grêmio, um contra o outro, lá e era isso, sabe? Não tô exagerando, era assim. Não tinha um professor às vezes, o professor ficava sentado e era. Isso estou falando de 30 anos atrás, né? Não, mas não muda, tá? Não muda muito Não hoje. mudou. Mas hoje eu vejo alguns lugares que a educação física, eles estão, além de aprendendo regras de futebol, vôlei, basquete, né? Que a gente via isso para poder fazer prova, mas que eles estão fazendo atividades de coordenação, né? Até de interação social, né? Dependendo do tipo do colégio. E o quanto essa cultura de não valorizar o movimento, de não dar ele a importância que ele tem para, assim como a gente estava falando com o Gabriel no episódio anterior, que é o quanto a psicologia ajuda a gente a se desenvolver como pessoa, o quanto o movimento ou essa atividade física também nos ajuda a desenvolver como pessoa. Muito, muito. O exercício físico, na verdade, ele tem um benefício para a cognição que, se os professores usassem isso a favor deles, provavelmente as disciplinas mais teóricas, como matemática, português, ia ter outra visão também. Porque eu sou muito a favor da atividade física dentro da sala de aula. Porque a atividade física é comprovado, tem vários artigos científicos onde os professores, português, matemática, dão a aula deles por meio do exercício, fazem atividades dinâmicas, sabe? Então, usar o exercício físico a favor só vai melhorar a cognição das crianças, sabe? Porque é comprovado que o exercício físico ele ajuda na atenção, na memória, sabe? Então a criança ela vai ter mais disposição, ela vai estar alerta para prestar atenção naquela disciplina que para ela pode ser difícil. Tem uma coisa que aí, de novo, né, trazendo casos pessoais, mas eu tenho zero coordenação. Eu sou péssimo para dançar. Eu faço agora aula de forró, né? Para ver se eu aprendo a dançar. Mas eu não tenho uma ligação cerebral com as pernas. É muito difícil. Uhum. E eu acho que isso também teria sido muito melhor aproveitado se eu tivesse tido aulas de educação física que explorassem isso. Né? Então a gente vê essas ligações depois, a gente vai ficando adulto e vai percebendo as faltas que fazem essas habilidades lá desde a infância. E quando eu falo de educação física, e eu estou falando de educação física na escola, eu fico pensando assim, a oportunidade que as crianças vão falar agora, eu não sei como é que foi a tua, que nós tínhamos de nos descobrir. Muito. Em termos de habilidades. Com certeza. Né? Porque tu pega assim num colégio que só tem futebol. Ou jogavam menino pega menina. Né? Aquelas atividades assim. O quanto deixou de explorar alguém que tem uma atividade mais... Como é que a gente diz quando tem... porque tem a psíquica e... Motora? Motora não, tem um nome para isso aqui. Que são essas habilidades específicas. Coordenação motora fina? Não, tem um nome. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é que tem, por exemplo, tem gente que é sonoro, tem gente que é imagético. Cada um tem uma forma assim. Daqui a pouco eu vou lembrar. Quem joga futebol, por exemplo, tem essa coisa mais aflorada. E isso é de se descobrir. Eu tô falando isso porque, que nem tu falou, de repente, eu não me identificava quando era na escola como matemática, como português, mas eu adorava desenhar. Não foi à toa que eu acabei fazendo a graduação em design gráfico. Mas o quanto, de repente, deixou de pegar algumas pessoas que poderiam potencializar, por exemplo, jogar bola, ser um jogador, ou ser um judoca, alguma coisa, porque não experimentou isso. Não teve acesso. Sabe? A escola, ela tem que ter esse olhar para a educação física, que ela é uma disciplina como as outras. Matemática, português, ciência, filosofia, enfim. E o professor de educação física, ele não pode chegar na sala de aula e entregar a bola para a criança e falar, vocês estão livres. Não, ele realmente tem que dar aula, sabe? Do tipo, agora a gente vai treinar a coordenação motora, agora a gente vai treinar flexibilidade, treinar
força e fazer vários exercícios, porque, cara, a gente pode fazer muitas atividades legais e criativas com as crianças que envolva as valências, sabe? E aí a criança, ela acaba saindo da escola ou frustrada com a aula de educação física, porque ela não aprendeu nada, ou muito feliz porque o professor deixou a bola com a gente e eu fiz o que eu queria, sabe? E muito adulto que tá aí no mundo e não sabe andar direito, não sabe correr, não sabe, sei lá, abrir um pote. Respirar. Não, e cada vez mais isso, né? Tá falando da questão do abrir o pote, mas, por exemplo, assim, vou fazer Não, eu sei abrir pote, né, gente? Mas assim, não, o que eu ia fazer é que, de verdade, a tecnologia nos trouxe pra essa falta de contato até com a natureza, com os esportes, né? Porque, por exemplo, assim, minha letra aqui está uma merda. Mas eu sempre tive uma letra bonita, só que de tanto trabalhar no celular aqui, hoje eu fui ver, até meu dedinho tá torto embaixo de segurar celular na mão. É verdade, ele faz tipo um suporte, assim, sabe, pro celular. Então, tu acredita que essa questão, assim, da tecnologia em si, ainda mais pras crianças, né? Porque hoje, não sei, no meu ver, é muito mais fácil tu criar um filho hoje do que antigamente, né? Porque tu tem várias coisas até, de certa forma, para distrair, que acaba trazendo depois uns malefícios, né? Mas a questão da tecnologia, tu vê como o principal fator para uma sociedade que tá indo para um lado da obesidade. Sim, só que a gente não pode ficar culpando a tecnologia e usar ela a nosso favor. De que forma a gente pode... Cara, tem várias atividades online, joguinhos online, que faz com que a criança se exercite mais. E também dá para desafiar a criança. Por exemplo, essas crianças que têm esses relógios aí... Smartwatch? Isso. Desafiar ela, se hoje tu caminhar 1000 passos, tu ganha não sei o quê. Começar a dar recompensas para ela, sabe? Que legal, não tinha pensado nisso. Sim. Mas lá com o teu bebê. E os professores também. Tem até professores de educação física que dão aulas, assim, com joguinhos, aqueles Justin Dance, sabe? Sim, então dá para fazer várias atividades online mostrando para a criança, a tecnologia não é tão perigosa assim como os adultos estão falando. Eu tô aqui no celular porque eu tô pesquisando aquele termo lá, eu vou chegar lá ainda. Mas você tá falando isso da questão da tela, mas existe um fator de recompensa, né? Daquele momento prazeroso, tipo, chegar em casa, muito melhor assistir uma Netflix do que fazer um exercício, né? Tu poderia explicar um pouco mais sobre isso, sobre essas recompensas? Porque até a questão da comida, né? A própria pizza, o doce, essas coisas, ela traz essa sensação de recompensa, né? Sim. Que o exercício substitui isso pro cérebro, certo? Com certeza. É que as pessoas, na verdade, elas querem as recompensas imediatas, né? E o exercício físico, ele não dá essa recompensa. É só a longo prazo. Exatamente, né? Porque o exercício, ele... Quando tu faz às vezes pensando, cara, vou ter que fazer 15 repetições, 2 séries. E aí a pessoa, ela chega em casa cansada, ela pensa, eu faço musculação ou vou pra Netflix? Ela vai escolher aquilo que vai dar prazer imediato. Ou seja... a gente está promovendo um exercício físico que ele não dá prazer imediato. Só que o exercício, ele pode sim ser prazeroso. E pode sim dar benefícios imediatos. Por exemplo, quando tu sai da academia, tu se sente bem, não se sente? Nossa, Hulk. maravilhoso. Além de bem... Ainda bem que eu vim. É sempre assim. E quando tu não vai, tu se sente culpado? Direto. Agora eu tô culpado, porque eu só fui uma vez a semana. Eu tô culpada porque Calma, eu vou que a semana não acabou ainda. Não, eu tô culpada porque eu vou toda manhã. E daí hoje, como a gente veio gravar mais cedo, eu não fui. Eu tô com a cabeça aqui, meu Deus, preciso fazer exercício. E eu que faltei já 3 dias... Frustração. Não, mas não se culpem. Porque se vocês têm isso como uma rotina, isso é regular... faltar 1, 2 vezes não vai fazer. O meu regular faltar. Mas aí que tá. Eu falto. Eu não tô faltando porque eu acho chato. Tô faltando porque eu tô trabalhando bastante. Eu gostaria de mais. Tu terminou a tua resposta? Tá, eu achei o que eu tava querendo dizer. São os tipos de inteligência. O tipo de inteligência tem, por exemplo, não sei se tu deve saber, né? Tem interpessoal, existencial, lógica, musical, naturalista, espacial, interpessoal, linguística e corporal sinestésica. É essa que eu não tenho.
Sinestésica. Sinestésica, era esse termo que eu ia chegar. E é interessante porque eu tava voltando aqui àquela questão de a gente não se achar ainda lá nos ensinos iniciais na escola, é reconhecer isso. Porque algumas pessoas têm essa parte sinestésica muito mais desenvolvida. Outras, que nem fala, musical, e aí por diante, né? Mas tu já tinha isso, essa sinestesia? Para a parte de educação e esporte, sim. Lá no começo tu já se reconhecia ou não? Com certeza. Era no 5º ano, eu já sabia. 5º ano, assim, 11 anos de idade, eu já sabia que eu ia fazer educação física. É isso que eu queria saber. Mas assim, inteligência, essas daí que tu falou, é treinável. Tá. Toda inteligência é treinável, ou seja, qualquer pessoa pode ser inteligente na música, pode ser inteligente na parte escrita, pode ser inteligente na comunicação. Toda inteligência é treinável. A diferença, de repente, No teu caso, o professor não te treinou para isso. A diferença é que algumas pessoas falam, eu tenho facilidade para música, mas deve ter um repertório. Claro, tem casos específicos, tem criança que tá tocando bateria com 4 anos, sim, né? Aí, mas ela treina. Ela treina, porque ela vivencia isso Até diariamente. tem uma frase do Bernardinho, né, que ele fala que a disciplina, ela supera o talento. Porque você que é disciplinado de sempre estar lá e se esforçando, porque chega num ponto, a pessoa, claro, talentosa por natureza, ela já vai ter uma facilidade, mas quando você é disciplinado, tu faz aquilo todo dia, em algum momento tu vai superar essa pessoa talentosa, né? Que não é disciplinada, vamos supor, né? Sim, tá, Então... faz sentido. Faz sentido, então eu não sou um caso perdido. Não. Posso fazer? Não, ainda dá. Você já tá melhor que eu na dança, né, amiga? E olha que eu nasci no meio da dança. Você já tá, entendeu? Não, mas eu não sabia fazer nem 2 pra lá, 2 pra cá. Agora eu já consigo fazer o passo da dama e tal lá no forró, imagina. Eu dançando forró, eu não gosto nem de ver gravado, mas já melhorou. Eu só consigo dançar quando eu bebo um pouco, gente. Daí eu perco um pouquinho da vergonha, daí eu fico, vamos dançar. Não, mas enfim, né? Se perde no raciocínio. Eu acho muito legal isso, sabe? Porque a Eduarda tocou num assunto que eu também sempre fiquei na dúvida, e ela me respondeu, ela sabia o que ela queria de alguma forma lá no começo, né? Isso às vezes não é por acaso. E eu admiro que tem essas habilidades físicas, corporais, sinestésicas, porque eu não tenho. E, poxa, e qual que é a dificuldade hoje, né? A gente vê assim, tu pega uma pessoa sedentária, né? Ela não tem hábito, ela não tem a necessidade às vezes, porque ela não tem nada que obrigue ela a fazer, ela tá na frente do computador ali, mas ela gostaria. O que às vezes poderia ajudar ela ou motivar ela a ter essa mudança? Tem um truque, um hack, alguma dica? O que tu pensa? A cara dela de tipo, não tem segredo. Aqueles vídeos da internet de 30 segundos não é o segredo isso. Vamos ver, né? Não, brincadeira. Sim, claro. Vamos lá, fala pra não nós. Tem. Não tem. É tipo, pegar e fazer. Cara, isso é totalmente, assim, o lado psicológico da pessoa. Às vezes ela não tá num clima legal, num tempo legal da vida dela, né? Então, ela precisa realmente de uma orientação, porque ela fazer sozinha, se ela é uma pessoa totalmente sedentária, sozinha ela não vai conseguir. Então, ela vai precisar de uma ajuda. E essa ajuda no sentido assim, o profissional de educação física auxiliando ela, ser um bom instrutor, dar direções e mostrar para ela que é possível ela fazer coisas que não é desagradável. Sabe? Tá. Uhum. Então, ela pode fazer o exercício físico que ela não vai sentir dor no dia seguinte. Uhum. Porque esse é outro problema, né? As pessoas acham que o exercício físico, ele só vai dar resultado se você sentir dor. Uhum. E eu sou totalmente contra. Porque é comprovado pela ciência que a atividade física leve, ela gera diversos benefícios. Diversos. Então, começar com exercício leve para essa pessoa que é totalmente sedentária é fundamental. E que tipo de exercício? Cara, uma caminhada de 15 minutos. Uhum. Aquele dia, ela vai se sentir realizada. Ou não, vai se sentir um bagaço. Se ela não gosta de andar de bicicleta. Exatamente. Tem isso ainda, né? Se conhecer para entender o que te atrai. Sim, e aí a sugestão é sempre também fazer com um acompanhante, né? Fazer com um colega, porque aí você começa a conversar e esquece aquela
aquela sensação de, ai meu Deus, vou ter que fazer musculação, no outro dia eu vou estar dolorida. Então faz com um amigo, faz com um colega, com um familiar, vai caminhar com a mãe, vai caminhar com o pai, né? Vai pra academia com o teu amigo da faculdade, sei lá. Então, começar leve, sempre com um parceiro junto, sabe? Queria, pessoal... Sabe que eu achei muito legal? Que tem uma menina no TikTok que ela viralizou uns vídeos dela, porque ela começou assim, vou começar pra tomar vergonha na cara. Foi o que ela disse, né? Ela disse assim, daí eu vou colocar todo dia aqui a minha alimentação, meu exercício, pra vocês me cobrarem no final do processo. E a menina, tipo, emagreceu horrores, assim. Só que, por exemplo, assim, qual que foi o fator, né, motivador dela? Ela falou assim, porque vocês estavam ali me cobrando, porque se fosse só eu, sozinha, fazer em silêncio, eu talvez iria me auto-sabotar. Daí, como tem as pessoas ali, e eu achei muito bacana, assim, tipo, usando a tecnologia ao favor dela, assim. Eu tenho uma experiência agora que eu comecei... ir pra academia fazem 4 semanas. E eu tenho uma personal, que é uma amiga, e ela faz um treinamento via aplicativo. Mas ela não tá lá comigo porque ela mora em outra cidade. E ela faz lá e vai me cobrando no WhatsApp e tal. Hoje deu... Às vezes, não fui de novo. Lá, então... 3 séries, ele faz só 2. Não, mas quando eu vou, eu faço. Mas aí, uma coisa que eu achei interessante, que eu percebi, que a própria cobrança dela... não é chato, pra mim é bom. E aí que tá o conhecimento dela em cima de adaptar o treino em cima do que ela percebeu que eu gostei. Como é que foi? Daí no aplicativo dava um feedback e tal. Como é que foi? Foi chato pra caramba. Daí porque tinha muito treinamento aeróbico. E eu não gosto. Aí tinha alongamento. Não, alongamento eu curto, até porque eu sou encurtado. Mas aí ela perceber, de repente, eu vou te colocar mais pra tal. Ela foi mudando o meu treino em 4 semanas, que agora o último eu já tô achando legal. Que show! Ela fez conforme as tuas... necessidades e meus gostos. Agora ela diminui a série, bota mais um peso e sente que tu vai achar. Opa, já gostei mais, porque eu fico inquieto lá fazendo 15 vezes a mesma série, porque demora demais dela. Mas pensando menos, eu tô percebendo, tô chegando à conclusão, pensando menos, de repente, na qualidade, mas tentando adaptar um pouco que eu não desista também. Ela foi estratégica, né? Isso. E é isso que o profissional tem que pensar. Porque se não fazer o que o aluno gosta, ele vai desistir. E esse é o legal, né? Quem pode ter um personal, porque às vezes tu vai na academia e tem um cara lá, uma pessoa que não te dá muita bola. Acontece, né? Ela te passa o teu treino lá e... Tá dando atenção pras meninas. Que eu já tava estão fazendo academia há 10 anos. E daí que tem aquele grupinho, aquela bolha de gente marombeira e aquele cara que tá lá levantando halteres sem peso, que nem eu, só a barra, fica, né? Nunca vou sair daqui desse jeito. E aí não tem o estímulo, né? Daí se tu tem alguém, tu pode ter um personal que te ajude, tu fica muito mais seguro. É verdade. Né? As pessoas têm bem mais segurança quando tem um personal junto. Né? E outra coisa que eu percebo assim, a gente tá numa época agora do cuidado com bem-estar, tanto físico como psíquico, e tem muita gente unindo isso em caminhadas, em trekking, em hiking. Eu não sei qual que é o termo agora que eles usam para caminhadas curtas, é uma coisa assim, já não sei se já viram. HIIT? Não, é quando tu vai fazer uma caminhada assim, de subir um morro em 1 hora. É hiking? Não sei, eu descobri agora há pouco tempo. Assim como tem o trekking que demora, tem um outro. Mas o que eu percebi nisso? As pessoas usando a atividade física para conhecer lugares bonitos. Nesse aspecto. Eu vou, sei lá, eu vejo a galera fazendo Campo Alegre. Faz uns caminhos curtos assim, faz atividade. Porque não é só... É que nem o bike lá. Dentro de uma sala fechada, né? Sabe? Então tem atividades legais. Eu morro de vontade de fazer isso, mas não tenho tempo, porque tu precisa ir até um lugar legal, blá, blá. Mas é uma coisa que nem caminhar na praia. Sim. Caminhada, na verdade, qualquer exercício feito na natureza é muito bom. Porque a natureza, ela te dá essa energia, ela faz meio que uma cura, assim, no teu corpo. É muito legal. Então, pessoas que fazem surf, caminham na praia ali, com o pé descalço na areia... Ou até vai andar de bicicleta com um lugar cheio de árvores. É muito bom porque gera vários benefícios para a mente, sabe? E até tem artigo científico que fala que pessoas que fazem exercício físico ao ar livre, elas têm menos ansiedade e menos estresse. Isso que eu ia te perguntar, até porque ele, de certa forma, é terapêutico isso, né? É terapêutico. Até onde vai a questão do exercício que ajuda na mente e até onde não vai, que dali é importante ter um acompanhamento de terapia e tudo mais para as coisas.
Cara, Não sei se é muito abrangente, talvez. eu acho que é abrangente pra mim, porque isso eu acho que é o lado mais psicológico, assim, seria. Aham. Mas eu acredito que a pessoa tá fazendo exercício físico, ela tá dormindo certo, ela tá tendo uma boa alimentação e ela ainda tá tendo uma ansiedade excessiva, um estresse excessivo e não tem vontade pra nada. Aí ela precisa procurar um profissional, porque essas 3 aspectos que eu falei, o sono de qualidade, a alimentação de qualidade e praticando exercício regular e ainda ela se sente ansiosa, estressada, com depressão, aí não tem jeito, aí ela precisa procurar um profissional. Pode ser um desequilíbrio químico, às vezes. Eu digo, né? Sim, Precisa... alguma coisa que ela tá passando na vida Patológico. dela. Tá. A gente vou caminhar para o encerramento aqui. Mas eu fiquei curioso com uma coisa, sabe? Tá, olha só. Daí vamos fazer uma leitura aqui da Eduarda, né? Pô, a Eduarda, educação física, né? Se encontrou e de repente... Tá, ela fez com o Pedro aqui, que é o professor que eu conheço lá também, assim, porque eu já gravei com ele, né? Claro que tu chegou num lugar que te propiciou, mas como é que de repente daí tu foi fazer 20 artigos? Pô, fazer um artigo é difícil, mas 20... Como é que tu se achou nisso, guria? É por causa da facu, né? Tá, mas 20? Como é que tu achou tanto assunto pra fazer? Porque provavelmente tu vai pra docência, né? Eu quero muito, meu sonho. Tá meu bom. sonho. Deu pra perceber aqui, né? É. Deu pra... Pô, mas eu fui até ler se era 20 mesmo. Será que ela botou um Colocou zero a zero mais? ali. Era sem 2, pô. Como é que tu foi como é que tu foi caminhando pra isso? Cara, eu realmente gosto de coisas voltadas para a ciência. Então, cara, tinha uma ideia, eu colocava em prática, eu colocava no papel. E o professor Pedro é um cara que ele acredita muito em mim, ele é meu parceiro mesmo, assim. E quando eu falava para ele, eu tenho uma ideia tal, ele, não, bora lá, então vamos escrever, vamos aplicar, vamos isso, vamos aquilo. E aí a gente foi enviando para as revistas e eu também participo bastante de congresso. E os congressos, eles aceitam revistas, né? Eles aceitam artigos para publicar em revistas. Então, por participar muito de congresso, de evento científico, eu acabei tendo bastante publicação. Ou tu vai ser, aliás, vai ser as duas coisas, provavelmente tu vai caminhar pra docência e pra pesquisa. Com certeza. Cara, eu E ela vai fazer outros livros e a gente vai falar, ela já esteve no nosso podcast. A gente vai... Quando lançar o segundo livro, por favor, lembra vem lá aqui. no episódio 6, lá, ela apareceu ela e tal. voando aqui, né? Eu acho muito legal isso, porque a gente foi... A educação física, assim, o movimento, essa área que a gente fala da coisa humana, mas física dela, ela é muito prática. Eu digo, a gente conhece a prática. Eu, né? Agora, e todo o estudo de pesquisa por trás, como é difícil, porque ele lida com essa anatomia, ele lida com a parte psicológica, ele vai lidar com a alimentação. Nossa, é muito amplo, né? E que área tu acha que tu tá indo assim? Eu acho que eu tô indo mais para a parte de atividade física e saúde, ou seja, atividade física ajudando na saúde da população. E aí envolvendo emagrecimento, envolvendo as doenças. Prevenção. Então, isso, prevenção, tudo, assim, a parte do estilo de vida, né? Legal. Como influencia na alimentação, como influencia no sono, no estresse, no relacionamento. Toda essa parte de estilo de vida, para mim, eu acho muito legal. E eu acho que eu vou para essa área mesmo de atividade física e saúde, mas focando na parte da psicologia do exercício. Que eu comecei a estudar sobre a teoria da autodeterminação, necessidades, e até o meu TCC é sobre isso. Detalhe, gente, ela tá estudando, ela não é formada, certo? Último ano, tô no último ano. Mas tem autoridade tanto quanto, né? Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Nas redes sociais. No meu Instagram, Eduarda E. Dias. E é isso, no meu Instagram. É isso. E aqui, ó, vamos comprar, tá, galera? Olha que legal, ó.
Movimento de saúde, Veio no aliás, momento assim. certo pra mim isso aqui, tá? Bem legal, de verdade, Vai ter uma tá? parte ali de coordenação motora, né, amigo? Aí tu me fala onde que tá, que eu vou procurar ler também, porque a minha tá péssima. O pessoal não tem noção de quanto eu sou descoordenado. Eu não consigo bater a mão e o pé em tempos diferentes. Eu nunca vou conseguir tocar bateria do jeito que tá. Se é treinável, vai demorar, tá? Não fala isso, consegue. Se você quer, você consegue. Aquelas, né, acabando de ter um discurso sobre não é só querer. Olha a positividade tóxica aí, para aí. Então tá, gente. Eduarda, muito obrigada por você ter topado esse convite de vir aqui falar sobre atividade, que é um tema que precisa ser difundido mais, né, na nossa sociedade. Muito obrigada pelo presente, muito obrigada pelas dicas. E... Sabe como é que termina? Como é que a gente segue? Vamos esperar na TV. Ela vai ter que falar, né? Toda a vida reta. Segue toda a vida reta, caminhando, correndo, fazendo musculação, é isso aí. E saiba que você não tá sozinho. A gente desiste da academia também. Muito bom. Pois é.